O barulho das xícaras empilhadas ecoava como sinos dentro do pequeno restaurante, misturado ao som da fritadeira e a voz do radialista, que pelo rádio antigo comentava mais uma crise em Brasília. No meio daquele caos sonoro, Camila, de avental branco e olhos atentos, equilibrava 3 pratos sobre o braço, enquanto desviava com agilidade de um cliente apressado, que se levantava sem olhar para trás. Era mais uma quarta-feira no Bistrô Dona Marina, um restaurante tradicional do centro de São Paulo, frequentado por políticos, empresários e artistas de teatro que saíam do ensaio no fim da tarde. Para quem passava na calçada, parecia só mais um lugar com garçom simpático e feijoada às quartas. Mas para Camila, aquilo era o palco da sua sobrevivência. Com 27 anos, lá acumulava 3 turnos: manhã no bistrô, aula de japonês, no cursinho popular da Zona Leste e um plantão noturno como revisora freelance de legendas. Dormir era um luxo, sonhar um risco. "Camila, mesa 7 pediu pressa", gritou Marina, a dona do restaurante, do alto de seus 50 anos de mau humor e cabelos presos com lápis de maquiagem. "Tô indo, chefia!", respondeu ela com aquele sorriso que usava como escudo. Na mesa 7, 3 homens engravatados discutiam em inglês. Um deles, claramente o mais jovem, batia nervosamente com a caneta sobre a mesa. Os outros 2, mais velhos e com ternos bem cortados, estavam calados, olhando fixamente para os próprios celulares. Camila pousou os pratos, desejou bom apetite e já ia se virar, quando ouviu algo que a fez congelar por um segundo. Um dos homens soltou, em voz baixa, uma frase em japonês: "Konokuin abakajeteru". Esse acordo é uma estupidez. Camila fingiu não entender, fingiu não ouvir, mas registrou. A frase não era qualquer frase. Era uma confissão velada, uma crítica escondida por trás do idioma que ninguém ali parecia conhecer. Ninguém, exceto ela. Naquela noite, ao sair do restaurante, Camila caminhou até o ponto de ônibus e sentou no banco de madeira, com o avental ainda dobrado dentro da mochila. Pegou seu caderno de anotações e rabiscou. Quando uma mentira é dita em outro idioma, ela continua sendo uma mentira? Era uma pergunta retórica, mas também era um alerta. No dia seguinte, aqueles homens voltariam. Ela sabia. Aquilo era mais do que um jantar. Era o início de algo grande e perigoso. Na manhã seguinte, o restaurante estava diferente. Havia câmeras, homens de terno, seguranças discretos e até uma van com insígnias de uma multinacional de tecnologia. Marina, a dona do lugar, tremia de empolgação. "Hoje é dia de contrato bilionário, Camila. Se der certo, dizem que o Brasil entra de vez no mapa da inovação. Você acredita?" Camila assentiu, forçando um sorriso. Mas dentro dela algo latejava. Lembrava bem da frase do homem na véspera. E algo lhe dizia que aquele acordo bilionário talvez não fosse tão transparente quanto parecia. Ela pegou a bandeja e foi até a mesa central. Lá estavam eles, os mesmos homens da véspera, mas agora acompanhados por um tradutor contratado, um jovem inseguro lendo tudo do celular. O clima era tenso. Enquanto servia o café, Camila ouviu mais uma vez trechos soltos em japonês. E de novo as críticas vinham mascaradas. "No haki do kanai, eles não vão perceber. Jin daki do ebai, só precisamos pegar o dinheiro." Camila se afastou devagar. O coração disparava. Aquilo não era apenas arrogância, era um plano. Ela respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria tudo. Estava na hora de deixar de ser invisível. Camila voltou para a cozinha com o coração acelerado. Enquanto fingia conferir os pedidos no tablet antigo do restaurante, os pensamentos corriam, descontrolados. Aquilo não era paranoia. Ela sabia o que tinha ouvido. Aquele grupo de executivos estrangeiros não estava apenas negociando, estavam arquitetando algo às custas do país, e ninguém ali parecia notar. Ou pior, alguns talvez fingissem não ver. Marina entrou na cozinha esbaforida, segurando uma garrafa de vinho como se fosse um troféu. "Camila, preciso que você sirva esse tinto na mesa central com elegância. É presente da casa." "Tem jornalista ali, viu? Cuidado com o que fala. Pode deixar", disse ela sorrindo com os olhos. Na bandeja prateada, além do vinho, estava uma pequena tigela com castanhas e 3 taças de cristal. Camila respirou fundo antes de atravessar o salão. Todos os olhares estavam voltados para a mesa dos executivos. Os celulares gravavam discretamente. A imprensa não estava ali por acaso.
acaso. Algo grande estava sendo assinado. Ao chegar, ela serviu as taças uma a uma, respeitando a ordem hierárquica implícita. Quando se virou para sair, ouviu o tradutor gaguejando ao tentar decifrar uma frase mais técnica. O executivo japonês, impaciente, comentou em voz baixa para os colegas: "Nuhahemoli kaisteinai." "Esse aí não entende nada." Camila parou. Um segundo de hesitação. Um instante que poderia ter passado despercebido, mas não passou. Ela se virou. "Com licença, senhores." O silêncio caiu como um pano pesado sobre a mesa. Marina arregalou os olhos ao fundo do restaurante. O tradutor ficou pálido. "Acho que há um erro de interpretação", continuou Camila, com voz calma, mas firme. "A cláusula 5 não trata de compartilhamento tecnológico, e sim de cessão definitiva. Isso muda todo o acordo." Todos congelaram. O executivo japonês, visivelmente surpreso, encarou Camila. "Você fala japonês?" Ela assentiu. "Estudei por 6 anos e acompanhei toda a conversa ontem e hoje. Não costumo me intrometer, mas estão cometendo um erro grave. Ou talvez sendo induzidos a cometer um burburinho se espalhou pelas mesas ao redor." Um jornalista se levantou discretamente, celular em mãos. O tradutor gaguejava tentando se justificar. O executivo mais velho deu um passo à frente. "Você pode provar o que está dizendo?" Camila abriu o caderno que levava consigo na mochila e entregou uma folha. Eram anotações com traduções, datas e expressões. Tudo escrito com precisão. Aquilo não era obra de alguém curioso. Era trabalho de alguém atento, estudioso e corajoso. O japonês mais velho a olhou demoradamente e disse algo no próprio idioma. A resposta foi formal, mas havia respeito no tom. "Shao Shihwaseba Renno Ben Siga Wakaru." Às vezes basta uma frase para entender a essência de alguém. Camila entendeu, sorriu de leve e se retirou, deixando para trás uma mesa em silêncio absoluto, com jornalistas murmurando e Marina tentando entender se aquilo era um desastre ou um milagre. No fim do expediente, Camila já estava trocando de roupa quando Marina entrou no vestiário. "O que foi aquilo, menina? Você ficou maluca?" "Eu só não consegui ficar calada. O que eles iam assinar era uma armadilha." Marina cruzou os braços. Quis brigar, mas depois de alguns segundos, suspirou. "Eles pediram para te chamar amanhã cedo. Querem conversar com você e uma equipe de reportagem também. Querem ouvir sua versão." Camila engoliu seco. "Eu não quero exposição. Talvez você não tenha mais escolha", disse Marina. "Mas também, talvez seja a sua chance." Camila fechou o armário. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente no peito. Não era medo, era coragem. E um leve orgulho tinha se tornado visível. Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. A cidade ainda parecia pulsar, mesmo depois da meia-noite. Lá fora, as buzinas e os sons de ambulâncias ecoavam entre os prédios. Mas dentro do pequeno apartamento que dividia com a tia, o silêncio era quase esmagador. Sentada à mesa da cozinha, ela olhava fixamente para uma das anotações antigas de japonês que guardava desde os tempos de cursinho. Um papel amarelado, com ideogramas rabiscados e frases sublinhadas, era o símbolo de tudo que ela havia sido forçada a deixar para trás. A faculdade que não terminou, os concursos que não passou, a bolsa que perdeu. O restaurante era só um trabalho, mas por um segundo sentiu que a vida tinha colocado de volta diante dela algo que parecia enterrado. Camila chamou a tia, aparecendo de chinelos e cabelo bagunçado. "Você tá bem?" "Tô só pensando." "Foi por causa do que aconteceu hoje?" Camila hesitou. "Tia, se te oferecessem uma chance de voltar a ser quem você era, você aceitaria?" "Depende. Eu era feliz?" "Acho que sim," a tia sorriu. "Então não pensaria 2 vezes. Mas lembra, você não precisa ser a mesma de antes para ser feliz agora." Camila sorriu de volta com olhos marejados. Pela primeira vez, considerou que talvez sua história não tivesse terminado. Talvez ela ainda estivesse no meio do caminho. Na manhã seguinte, o restaurante estava irreconhecível. Câmeras instaladas do lado de fora, flashes, repórteres, seguranças. Camila quase voltou para casa ao ver a movimentação. Mas Marina a puxou pela mão.
coragem, menina. Você mexeu num vespeiro, mas também abriu uma porta. Dentro do salão, os executivos estavam reunidos, sem imprensa. O mais velho, o japonês que a ouvira na véspera, foi o primeiro a falar. Nós verificamos tudo o que você disse. E você estava absolutamente certa. Camila apenas assentiu. Como você aprendeu nosso idioma? Por curiosidade no começo. Depois, por paixão. Fiz curso e estudei, pratiquei com amigos online, mas nunca consegui trabalhar com isso. O intérprete da véspera, agora em silêncio no canto da sala, abaixava a cabeça em constrangimento. O que você fez ontem salvou um acordo de bilhões e evitou um desastre político, continuou o executivo. Gostaríamos que você participasse das próximas reuniões como consultora cultural e tradutora de apoio. Isso, é claro, se estiver interessada. Camila levou um instante para entender o que tinha acabado de ouvir. Marina apertou seu braço discretamente como quem dissesse: aceita, menina. Eu aceito. O japonês fez uma reverência discreta. Camila retribuiu com um sorriso humilde. Horas depois, a imprensa já sabia seu nome. A garçonete que falava japonês e impediu um escândalo internacional. Alguns exageravam, outros inventavam, mas a história real já era boa o suficiente por si só. Na pequena lanchonete onde almoçava há anos, um senhor que a via quase todo dia bateu palmas quando ela entrou. Eu sempre soube que você era especial, menina, disse ele com lágrimas nos olhos. Camila riu e sentiu algo novo. Não era só reconhecimento, era pertencimento. Como se, pela primeira vez, o mundo tivesse finalmente notado que ela estava ali. À noite, de volta ao apartamento, ela colocou o avental antigo dentro de uma caixa. Não como quem rejeita suas origens, mas como quem reconhece que algo novo havia começado. Sobre a mesa, espalhou os cadernos de anotações e começou a revisar seu japonês com olhos diferentes. Não mais de estudante, mas de alguém que poderia sim ser ouvida. Seu celular vibrou. Era uma mensagem da embaixada. Queriam conversar sobre oportunidades de intercâmbio cultural. Camila olhou para a tela por um longo tempo antes de responder e finalmente digitou: sim, podemos conversar. No domingo, Camila caminhava pela Avenida Paulista com passos lentos, como quem ainda tentava processar a velocidade dos últimos dias. As árvores dançavam com o vento leve, enquanto artistas de rua pintavam telas e músicos tocavam em esquinas concorridas por turistas e moradores. Ali, no meio de um Brasil tão vivo e ao mesmo tempo tão desigual, ela percebia o quanto tudo poderia mudar, às vezes, por causa de um gesto. O convite da embaixada não era protocolar. Eles queriam ouvir sua história. Mais do que isso, estavam impressionados com sua fluência e com a capacidade de mediar uma situação sensível de maneira ética e respeitosa. Queriam que ela colaborasse na criação de um programa de formação para brasileiros que quisessem estudar ou trabalhar com o Japão. Camila hesitou. Aquilo não era só uma oportunidade, era responsabilidade, mas curiosamente não sentia mais medo. Talvez porque no fundo soubesse que havia vencido algo maior que a insegurança, a invisibilidade. Na segunda-feira, Camila retornou ao restaurante para seu primeiro dia como consultora. Estava diferente, ainda que usasse roupas simples. Havia uma firmeza nova nos gestos, no olhar. Alguns colegas ainda a viam com desconfiança, como se sua ascensão fosse repentina demais para ser aceita. Outros a observavam com admiração silenciosa. No fundo, ela compreendia. Nem todos estavam prontos para ver um de baixo ser reconhecido como alguém capaz. Mas ela também sabia, não era mais possível voltar a ser a mesma. E não havia mais espaço para pedir permissão para existir. O novo contrato previa um salário 3 vezes maior, acesso a uma equipe de tradução e uma sala improvisada nos fundos que ela fazia questão de compartilhar com os antigos colegas de refeitório. Eu não troquei de lado, disse a Marina, ao ser questionada sobre o novo crachá dourado pendurado no pescoço. Só troquei de posição. Com pouco
poucos, jornalistas passaram a procurá-la para contar sua história. Algumas revistas queriam transformá-la em símbolo de superação. Camila recusava os exageros. Não se via como heroína. Se via como alguém que apenas ousou não calar. Em uma dessas entrevistas, lhe perguntaram: se você pudesse voltar no tempo e falar com a Camila de 5 anos atrás, aquela que estava servindo mesas pela primeira vez, o que diria a ela? Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Eu diria: você vai continuar invisível por um tempo. Vão rir, ignorar, te fazer duvidar. Mas continue firme. Um dia, quando ninguém esperar nada de você, será sua chance de mostrar quem sempre foi. Semanas depois, em um evento bilateral com representantes do Japão e do Brasil, Camila foi chamada ao palco para mediar um painel de intercâmbio cultural. Ela usava um vestido simples, elegante, cabelo preso, olhos atentos. Quando subiu, viu entre a plateia rostos familiares. Marina, o senhor da lanchonete, sua tia, os jornalistas e, discretamente no fundo, o tradutor que outrora havia tentado silenciá-la com arrogância. Ele a observava em silêncio, talvez com arrependimento, talvez com admiração. Ela o olhou com respeito, mas sem submissão. Boa noite, começou ela com a voz firme. Hoje vamos conversar sobre pontes. As que construímos com palavras, com respeito, com coragem e às vezes com silêncio. Porque nem toda ponte se faz com barulho. Algumas se fazem quando a gente se recusa a apagar o que merece ser escrito. Ao final da noite, Camila caminhou sozinha até a estação do metrô. Passou pela banca de jornais. Em uma das capas, sua foto com a manchete: a garçonete que calou a sala e mudou o acordo. Ela olhou, sorriu e seguiu em frente. Sabia que aquela não era sua chegada. Era só o começo. Nos dias que se seguiram, Camila passou a ser convidada para eventos, painéis, rodas de conversa e até podcasts. Alguns a viam como símbolo da meritocracia, outros como exemplo de resistência. Mas ela se mantinha firme. Não queria ser usada como vitrine para nenhum discurso. Seu único compromisso era com a verdade, a dela. Em uma dessas conversas, um jornalista mais jovem, bem intencionado, mas apressado, perguntou: você acha que sua história prova que, se quisermos muito, qualquer um pode vencer? Ela respirou fundo antes de responder: não, minha história não prova nada. Ela mostra que, às vezes, o impossível cede quando a gente não desiste de ser quem é. Mas também mostra que não basta talento. Precisa de oportunidade, precisa de alguém que enxergue, que escute. E, principalmente, de um sistema que pare de pisar em quem carrega o mundo nas costas. A resposta viralizou, não pelo tom raivoso, mas pela lucidez. Numa manhã de domingo, Camila acordou com o barulho da chuva batendo no vidro. Preparou café, abriu o notebook e começou a revisar um documento enviado pela embaixada. Agora era responsável por orientar jovens brasileiros interessados em estudar língua e cultura japonesa. Na lista, havia meninas como ela, filhas de empregadas domésticas, jovens da periferia, garotos que trabalhavam em oficina, meninas negras com nome ignorado em entrevistas de estágio. Ela parou por um momento, olhou para a tela e sorriu. Pensou em quantas dessas pessoas já tinham sido tratadas como ninguém. Pensou em quantos, como ela, já tinham ouvido que estavam no lugar errado, quando na verdade estavam exatamente onde deveriam estar. No mês seguinte, foi convidada para retornar ao restaurante. Não como funcionária, mas como homenageada em um evento que celebrava diversidade e inclusão. Um dos executivos japoneses veio de Tóquio apenas para fazer um discurso. Camila não apenas salvou um acordo. Ela nos lembrou que as alianças mais poderosas não são feitas apenas entre governos, mas entre pessoas. E que o maior talento do mundo pode estar no lugar onde menos se espera. Basta ter olhos para enxergar. Ela recebeu a placa de homenagem, agradeceu em português e japonês e dedicou o prêmio a quem nunca foi chamado pelo nome. Na saída do evento, Camila encontrou um jovem com um uniforme de limpeza, empurrando o carrinho pelos corredores. Ele olhou para ela com admiração, mas desviou os olhos rapidamente. Camila se aproximou com calma. Oi, tudo bem? Ele assentiu. Você gosta de línguas? Eu estudo coreano, respondeu timidamente. Ela sorriu. Nunca pare. E se um dia alguém rir de você, lembra que quem não entende a sua língua é quem precisa aprender mais, não você.
À noite, enquanto anotava ideias para o próximo projeto, Camila parou diante do espelho, tocou no próprio rosto. Viu suas raízes, suas falhas, sua força. Pensou em tudo o que tinha escutado na vida. Você não vai conseguir. Isso não é para você. Ninguém vai te levar a sério. Não perde tempo. Aceita o que tem. E entendeu que o verdadeiro milagre nunca foi ter sido vista. Foi ter continuado a acreditar mesmo quando ninguém via. Na última página do seu caderno de anotações, escreveu uma frase simples. Às vezes, você precisa estar no lugar errado para provocar a mudança certa. Camila não era mais garçonete, não era só tradutora. Era ponte, era voz, era a prova viva de que a dignidade não tem cargo. Tem coragem, e agora o mundo teria que escutá-la.